Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com um novo programa feito com aquele carinho, competência e compromisso que temos para com você. Muito obrigado à sua audiência, ok? Hoje você vai ver aqui em nosso programa 3 participações do ADV Especial. E na sequência, a segunda parte, a parte 2, que fizemos de um podcast com o Dr. Roberto Guimarães e com o professor Dirceu Crisóstomo. Programa imperdível, por isso mesmo peço para você que fique aqui comigo. Ok, iniciando o nosso programa de hoje então, abrindo cortinas para o ADV Especial, Direito Imobiliário. Olha só que assunto pertinente, que assunto interessante. A Lei 14.825 de 2024 e a dispensa das certidões cartorárias. Direito Imobiliário, Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre a Lei 14.825 de 2024 e a dispensa das certidões. As alterações implantadas ao registro imobiliário pela Lei 13.097 de 2015 e seguidas pelo Código de Processo Civil de 2015 teve como foco o estímulo à economia nacional em diversas frentes. Dentre elas, a mudança registral proposta. Isto porque o aumento da segurança jurídica nas transações imobiliárias, por meio da diminuição dos riscos ocultos, pelo princípio da concentração, tem um nítido propósito de aumentar a segurança nos financiamentos imobiliários, principalmente concedidos com alienação fiduciária, na medida em que a propriedade fiduciária tem sua efetividade condicionada à estabilidade da titularidade do bem pelo devedor fiduciante. Seguindo esta crescente, a Lei 14.825 foi aprovada visando garantir a eficácia dos negócios jurídicos relativos a imóveis cuja matrícula inexista averbação de qualquer tipo de constrição judicial. Ou seja, se não há anotação alguma na matrícula, não há risco de seguir com a transação. Desta leitura, temos primeiramente que situar a questão tratada no inciso 5º do artigo 54 da Lei 13.097 de 2015 visa proteger o terceiro, o adquirente de boa-fé. Para os debates, importante ilustrarmos sobre a temática o entendimento do jurista e professor Dr. José Miguel Garcia Medina, jurista do novo CPC, que categoricamente afirma que não significa que, ausente a averbação na matrícula, fique impossibilitado o reconhecimento do vício. Portanto, a cautela é a palavra de ordem, principalmente quando há relação de consumo, como nos casos de transações realizadas com intermediação de imobiliárias. A intenção do legislador, no sentido amplo, foi de fato não pode ser considerado de má-fé aquele que não apresenta as certidões, o adquirente, o comprador. Mas isso por si só não afasta de forma absoluta, automática, que seja feita a prova contrária pelo credor. Em outras palavras, em um processo, o credor terá o ônus de provar a ausência de boa-fé do terceiro. A conclusão é que a dispensabilidade das certidões imobiliárias levará anos de observância na sociedade. É o conhecido jargão, se a lei pegar, e na jurisprudência para se consolidar. Principalmente porque um imóvel não é somente um bem imobilizado, é um lar onde as memórias afetivas, sensoriais, ficarão sedimentadas. Em breve, retornaremos com mais tópicos do direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima. Ok, sequência do ADV Jus, mais um ADV Especial. Agora Direito Condominial em pauta com o Dr. Márcio Espímpolo. E a pauta é: o advogado especializado na assessoria do condomínio. Você acha isso indispensável? Veja o que nos diz o Dr. Márcio. Olá, eu sou Márcio Espímpolo, estamos aqui novamente no quadro Direito Condominial do ADV Especial. É um prazer sempre estar aqui com você e hoje nós vamos falar um pouquinho da necessidade de se ter profissionais especializados na área de condomínios. Nós sabemos que os condomínios hoje são equiparados a empresas, inclusive tem CNPJ.
Em razão disso, e até das inúmeras obrigações tributárias, é preciso que o condomínio tenha profissionais adequados trabalhando para eles. No caso, o síndico ele precisa lançar mão de uma administradora de condomínios competente, também precisa ter uma auditoria para que ele faça de forma independente a verificação das contas mensalmente e preventivamente dos condomínios. E também é preciso que o síndico tenha, muitas vezes é preciso ter engenheiros para avaliação de obras, de reformas, não só nas áreas comuns, mas também nas áreas privativas. Então é preciso ter um engenheiro ali dentro do condomínio também. E, não menos importante, essencial, é o advogado especializado na área condominial. Isso é muito importante o condomínio e o síndico terem em mente, porque são muitas as questões que o condomínio acaba precisando de um advogado. Primeiro, preventivamente, né? Hoje em dia, nós cuidamos de toda a nossa vida, temos que cuidar, pelo menos, né, ou deveríamos, de forma preventiva, da nossa saúde principalmente. E o condomínio não é diferente. É preciso que nós tenhamos ali um advogado para assessorar o síndico, assessorar o condomínio nas decisões diárias que o condomínio tem, contratação de funcionários, contratação de prestador de serviços, verificação de contratos, advertências, multas, uma série de coisas que, se o síndico aplicar de forma errada, infelizmente o condomínio acaba sendo responsabilizado e muitas vezes pecuniariamente a sanção vem para o condomínio. Então, nós sugerimos sempre que o condomínio contrate um advogado especialista em condomínios da sua confiança, e quando nós falamos de advogado especialista, é aquele advogado que tem ou já teve oportunidade de fazer um curso específico da área condominial, que é uma área que pode parecer que não, mas é bastante complexa. Então é preciso então que o advogado tenha essa especialização para que ele consiga assessorar o condomínio de forma plena. Por isso é importante que o síndico e os condôminos, você que mora em condomínio também, verifique se o seu condomínio tem esses especialistas dando assessoria para você. Nosso assunto hoje era esse. Um grande abraço e até o próximo ADV Especial. Até lá! Agora, mais um ADV especial, recheadíssimo hoje o nosso programa de ADV especiais, né? Agora a participação é de direito do trabalho, com a nossa parceira aqui de ADV Jus, de ADV especial, a doutora Samantha Bredarioli. E o tema que ela escolheu é o seguinte: o fenômeno da uberização, muito em pauta, muito em voga, né? Afinal, motorista de aplicativo é seu empregado? Sim ou não? Veja a resposta. Olá, eu sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje aqui no ADV Jus falaremos sobre o fenômeno da uberização. E aí, você acha que o motorista de aplicativo é empregado? De quem? Seu empregado? Porque quem está chamando um carro de aplicativo é você, não é mesmo? Então, para resolver essa controvérsia, no final de 2022, o Tribunal Superior do Trabalho enfrentou essa questão, emitindo parecer se o motorista de aplicativo é ou não empregado da plataforma de nome Uber, que é a mais conhecida. Esse assunto ainda está na seção de dissídios individuais do tribunal, mas a quarta turma do TST já se pronunciou, rejeitando o vínculo de emprego entre essas duas partes tão desiguais. Em tempos de plena inserção digital, de inteligência artificial, até que ponto não estamos precarizando as relações de emprego e trabalho para nos tornarmos todos escravos de um robô? Essa é um tipo de questão que surge quando analisamos com frieza os rumos que o mundo moderno vem tomando. Mas por que o tribunal disse que o motorista de aplicativo não é empregado? Em palavras vulgares, o tribunal disse isso porque o motorista não obedece a ninguém. Então, ele não estaria nos termos da lei sob o jugo da subordinação. Mas será que, se ele não obedecer os moldes do aplicativo, ele continuará integrado na plataforma? Não seria então um caso de subordinação indireta no contrato de trabalho? Deixemos de lado as elucubrações e vamos aos fatos. O tribunal entende que motorista tem autonomia para escolher os dias que trabalha, os horários de trabalho, podendo inclusive desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação de metas pela Uber e também sem nenhuma sanção por ter assim procedido.
não recebendo ordens de ninguém, recebendo pagamentos dos usuários da plataforma, não seria então um empregado. Essa relação torna-se tão precária e tão avessa de direitos que atualmente qualquer abuso no campo das relações de trabalho é chamado de uberização. Apesar desse julgamento acima mencionado, a 8ª turma do TST reconhece esse vínculo de emprego entre o motorista e o Uber, pois diz que há controle sim na produção desse tipo de empregado. E agora? Todos prontos para chamar um Uber? Tomara que essa conta não sobre para o nosso bolso, não é mesmo? Mas o melhor mesmo é analisar cada caso em concreto e consultar sempre um advogado de sua confiança. Muito obrigado e até o próximo ADV Especial. Muito obrigado, doutora Samanta. Meus amigos, agora intervalinho aqui no ADV Jus, é curtinho, voltamos na sequência. Meus amigos, olhem só, eu quero dar um recadinho agora para vocês do Jonas Móveis, móveis para escritório. Tudo que você precisar para equipar seu escritório, né? E justamente em nível de cadeiras, mesas, arquivos, tudo mesmo. A Jonas Móveis tem poltronas excelentes, mesas lindas, tudo equipamento que você precisar, todo o equipamento, aliás, que você precisar, você vai encontrar lá em Jonas Móveis. O endereço está aqui, ó, Rua Eliseu Guilherme, número 80. Faça como nós aqui da Top Video Marketing e Publicidade do ADV Jus. Equipe o seu escritório com os móveis de escritório do Jonas Móveis. Excelente! Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da Rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate, inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Estamos de volta com o segundo bloco do ADV Jus TV. Meus amigos, agora nesse instante eu quero apresentar para você a parte 2 do podcast que fizemos com o Dr. Roberto Guimarães e também o professor Dirceu Crisóstomo. A pauta que escolhemos foi justamente constitucionalidade e REURB, regularização de imóvel rural. Excelente a parte 2 que você confere comigo aqui no ADV Jus agora. O podcast number 1. Confira. Doutor Roberto, essa lei 13.465, né, de 2017, ela criou a REURB e ela funciona também em sintonia com legislações locais, né? Isso funciona bem? Isso traz benefícios? Olha, uma situação que sempre me preocupou, tá? O texto dessa lei federal, ele é claro nas disposições finais dela. Ela diz o seguinte, que a aplicação da lei independe de lei local. Então, ao invés dos municípios perderem tempo em legislar sobre a matéria, devia copiar e colar a lei federal. Um único artigo da REURB local. Ó, daremos cumprimento à lei 13.465 de 17. O que aconteceu? Trouxeram para Ribeirão Preto, deu uma briga política, uma lei que foi feita no executivo, pelos servidores de carreira, e aí é um grande problema, né? Quem elabora a lei foram arquitetos, sem a participação da comunidade. Não houve discussão política, é uma lei que surgiu no penúltimo governo, e do nada, foi uma questão imposta. Para vocês terem uma ideia das 3 modalidades de regularização, eu vou apontar uma falha gritante dessa lei. Então nós temos 3 modalidades únicas de REURB: interesse social específico e a questão inominada. Basta comprovar que o parcelamento ou o núcleo informal se consolidou antes de 1979, lei do parcelamento do solo urbano. Não tratou dessa modalidade inominada.
Simplesmente não tratou. Quer dizer, a prefeitura, o que acontece? Ao invés de montar 3 cestas, que devia ter acontecido em 180 dias da edição da lei federal, a cesta não existe até hoje. Então é um jogo de empurra gravíssimo aqui em Ribeirão Preto. Nós temos, eu costumo dizer o seguinte, nós temos 2 convênios que o município deveria ter assinado e não assinou. Cidade Legal, que funciona espetacularmente, que é de São Paulo, funciona junto com o governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Habitação, e nós temos o ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que funciona melhor ainda, tá? Eu tive a oportunidade de trazer esse ITESP para palestrar aqui na OAB. Foi um único servidor público da prefeitura, sabe? E aí, o que eu digo é o seguinte, por que patinam? Terceiriza isso, eles fazem gratuitamente, sem cobrar absolutamente nada da cidade. Não existe contrapartida. E aí eu me pergunto, será que a OAB não está na hora da gente pedir a intervenção parcial no município de Ribeirão Preto para obrigar o município a terceirizar esse serviço? Conclamar os empresários para que deem suporte econômico para isso. Existem as medidas mitigatórias que a gente pode impor aí para as construtoras, lógico, um pool de construtoras, mesmo as que vieram de fora e estão investindo em Ribeirão Preto, né? Destine aí 2% do valor geral de vendas do empreendimento, você resolve Ribeirão Preto. São José do Rio Preto fez isso em um ano. Ele solucionou 80% do problema habitacional, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, é ser mais realista que o rei. Ao invés do município, dos servidores, que deveriam ser e não estão sendo responsabilizados, eles deviam entender que é um dever, é uma obrigação do município promover, e não podem agir com discricionariedade, porque é ato vinculado. Tem um problema, tem que enfrentar, né? E isso está gerando um mercado imobiliário que eu chamo de negro. Hoje tem gente ganhando dinheiro daquela pessoa que mora nesses núcleos. Instala-se milícias. Nós estamos vivendo uma Rio de Janeiro em Ribeirão Preto e ninguém está percebendo. Então, o problema é mais grave do que a gente imagina. E eu não consigo entender por que não se bota o dedo na ferida em Ribeirão Preto. É porque fechar os olhos é mais fácil, doutor Roberto. Doutor Dirceu, justamente, praticamente redundante eu repetir isso aqui, mas eu quero te fazer uma colocação no final. Quando a gente olha ali o lado social e foca principalmente a população de baixa renda, né? Nesse caso, o poder público é o responsável pela implantação da infraestrutura. Isso nem sempre acontece. O que eu gostaria que o senhor... Isso é falta de vontade política? É falta de condições? Ou é falta do quê, doutor? Eu tenho uma convicção pessoal de que a falta de vontade política é a característica que marca as consequências que a gente vivencia. Eu não estou fazendo crítica ao prefeito A, ao prefeito B, à gestão A ou à gestão B, porque eu acho que há uma sequência de falta de vontade política em muitos assuntos na cidade de Ribeirão Preto para serem resolvidos. O Dr. Roberto trouxe exemplos aqui de outros municípios que encararam o assunto e resolveram. São José dos Campos também. São José dos Campos. São José dos Campos é outra cidade também que enfrentou essa situação e encontrou soluções alternativas. Então, se é possível fazer em mais de um município, como o Dr. Roberto está colocando, também é possível fazer aqui. Podemos fazer de modo diferente, podemos ter mais problemas, então vamos gastar. Mas é possível. O que não é admissível é não o enfrentamento da situação. Isso é o grande e grave crítica que temos que fazer. Aliás, omissão é crime, né, doutor? Doutor Roberto, para que não parem aí dúvidas, né? Quem são os legitimados para promover a REURB? A lei tem um artigo específico que trata disso, né? É o poder público, quando é de interesse social, são as associações de bairro, as sociedades civis que tomam conta desse núcleo informal, o próprio parcelador irregular, o Ministério Público e
Mas o que tem que se entender é o seguinte, o rol, na minha opinião, por se tratar de matéria constitucional urbanística, ele jamais pode ser havido como um rol taxativo, ele é exemplificativo. Um vereador pode encabeçar a regularização de um núcleo. Certo? Então, essa situação de querer legitimado, se soubesse, quando você postula, roga ao município, através de um expediente administrativo, para que ele promova a regularização fundiária, ele chega, inclusive, a indeferir sumariamente o pedido, porque dizendo que aquele condomínio irregular ele não tem legitimidade. Se ele não tem, o município passa a ter. E aí o que ele faz? Instrumentaliza, faz andar o procedimento, né? E por incrível que pareça, só para pegar um gancho, que eu acho um dado importante, eu esqueci de incluir, o grande problema é o seguinte: além dos 105 núcleos informais, que pode ir a 115 ou reduzir a 97, como a prefeitura fala, que isso pouco importa, o fato que existem, o grande importante é o seguinte: se nós temos 90 núcleos urbanos informais, nós estamos considerando aqueles de interesse social, que a regularização tem que ser promovida pelo governo municipal, ponto. E a lei é de 17. Não aconteceu até hoje. Além desses núcleos, nós temos os núcleos, os de interesse específico, que são promovidos pelo próprio parcelador ou então pelaquela comunidade. Então, por exemplo, eu tenho um caso, eu costumo dizer que eu comecei a advogar nessa matéria quando não tínhamos nem o túnel e nem a luz. Eu tenho um caso que a regularização fundiária, ela tramita no município desde 2005. 2005. Em 2012 nós sumiram com um processo no município. Sumiram. Depois, entendeu? Vocês não fazem ideia como os próprios funcionários não assumem responsabilidade. Então, assim, o Ministério Público sabe. Os núcleos informais, que passam de 300 em Ribeirão Preto, aconteceu em 2002, quando o titular do 2º Registro de Imóveis assumiu, ela listou no cartório todos os núcleos irregulares e representou ao corregedor permanente. O corregedor permanente envolveu o Ministério Público, surgiu um inquérito civil mãe, que desencadeou uma ação civil pública mãe, que eu chamo de mãe, e aí outros tantos inquéritos civis filhos, para tratar de cada núcleo. Pergunta se eles terminaram. Perguntar para o Gasparzinho, né, doutor Dirceu? Doutor, eu tenho cá para mim que, evidentemente, na elaboração de um projeto de regularização fundiária, com todas essas exigências técnicas e, inclusive, documentais, né? Esse tipo de procedimento exige um profissional mais que especializado. Estamos falando de um profissional de quilates. Estou certo, doutor? Está certíssimo. Na linha do que o doutor Roberto falou, eu vou acrescentar o seguinte: ele citou aqui, são 300 núcleos informais que foram listados pelo cartório, não aqueles de interesse social. Todos. Então, veja, se eu ficar nesse 100 de interesse social, estima-se 40 mil pessoas, 47 mil pessoas morando nesses núcleos. Se você acrescentar mais 200, que o doutor Roberto traz aqui como número, quantas pessoas em Ribeirão vivem na informalidade, seja de núcleo de interesse social ou não? Bastaria dizer isso para que nós tivéssemos no município um destaque disso na estrutura orgânica da Secretaria do Planejamento ou em outra que se montasse, para cuidar especificamente disso. Nós estamos falando de 50, 60 mil pessoas na cidade, portanto nós estamos chegando perto de 10% da população que vive em núcleos informais. É muita gente. Meu Deus, mas é muita gente mesmo.
Então, doutor Roberto, o senhor já deu até um start, né? Mas essa pergunta estava aqui e eu achei ela tão pertinente que eu vou fazê-la, né? O senhor considera satisfatório o nível de conhecimento dos serventuários, de conhecimento, para lidar com a questão da regularização fundiária? Não. Eles só não têm, além de não ter intimidade com a matéria, uns têm má vontade. Isso eu colho, são coisas que eu estou dizendo no meu dia a dia. Então, uns são muito empenhados, outros não se empenham, não têm a menor vontade de resolver o problema, e aí eles ficam criando pelo em ovo, eu costumo dizer isso. E tem rotatividade? Muita rotatividade. É uma dança de cadeiras. E voltando, principalmente na questão do interesse social, eles entendem, por exemplo, que favela não pode ser regularizada, tem que passar um trator, tem que demolir tudo e dar moradia digna, ao invés de enfrentar aquele problema. Você está entendendo? Só que não tem moradia. O déficit habitacional em Ribeirão é muito grande. Falar é fácil, né? Outra coisa, eles deslocam, eles têm, por exemplo, tem muito núcleo, parcelamento irregular do solo, que não é a favela, mas é um parcelamento irregular, antigo. E aí é interesse social porque pessoas que moram nesse local não atingem a quantidade de salários. Não ganham mais do que não ganham mais do que 5 salários. Então eles são classificados, esses núcleos, como interesse social. Não é favela, mas é um parcelamento irregular. Aí a discussão jurídica lá na prefeitura é se 70% daquela população é de baixa renda ou não, para que o município tenha que assumir o compromisso de urbanizar aquele núcleo. Então as brigas que acontecem, as discussões e que postergam demais a solução dos núcleos, são essas. É a exacerbada discricionariedade que o servidor se lança para postergar a regularização, para não enfrentar o problema. Legal demais, finalzinho de mais um ADV Jus TV. Voltamos breve com um programa inédito, certeza. Muito obrigado da sua audiência, do seu carinho aqui para conosco, ok? Um forte abraço e até o próximo.